Você já parou para reparar como cada década dá início a uma nova jornada, a uma nova era dentro do rock and roll e do heavy metal? Se você nunca parou para pensar nisso, fica aqui nesse vídeo que é sobre isso que eu quero abordar aqui hoje e também quero dizer que provavelmente estamos vivendo o fim de uma era das grandes bandas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Grossi, eu sou guitarrista e músico profissional. E aqui no meu canal no YouTube, além de eu trazer vários conteúdos de guitarra, eu também quero começar a trazer conteúdos conversando sobre música no geral. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, que vai me ajudar bastante no engajamento, demorou? Recentemente eu estava parando para pensar como cada década inicia uma nova jornada dentro da música, né? Vamos falar especificamente aqui, obviamente, do rock and roll e também do heavy metal, certo? Vamos pegar lá no início dos anos 60, que banda que inicia nessa época, certo? Os Beatles. Partindo dos Beatles, a gente tem uma evolução de várias bandas surgindo no decorrer da história. E em cada década, uma banda ou várias bandas, ou até mesmo um estilo se consolida ali em alguma década específica. A gente pode parar para pensar que no início dos anos 60 tivemos os Beatles surgindo, e no final dos anos 60 teve o surgimento de bandas como Black Sabbath e o Led Zeppelin, e também, obviamente, o Deep Purple. Só que essas bandas elas começaram a se consolidar ali na década de 70, né? E na década de 70, com essas bandas já se consolidando, no final da década surgiu o quê? Surgiu bandas como Iron Maiden e Judas Priest. E Motorhead também, né? Lá na Inglaterra também. E essas bandas foram se consolidar mais em que época? Ali no início dos anos 80, né? Como por exemplo o Iron, ali no início da década de 80, se consolidou com a entrada do Bruce Dickinson, né? E lançando o álbum The Number of the Beast. E ali já inicia uma era muito forte do heavy metal. E no início dessa mesma década, não deu nem tempo do Iron já se consolidar, começou a surgir bandas que iriam mudar para sempre a cena do heavy metal, né, e do rock. Que surgiu quais bandas? Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, né? Só vou falar só dessas quatro, que aí surgiu obviamente o tão famoso thrash metal, né? E essas bandas foram surgindo, progredindo, isso dentro do heavy metal, mas se a gente pegar, por exemplo, o hard rock, por exemplo, teve o surgimento de bandas no final ali dos anos 80. No meio dos anos 80, na verdade, surgiu Guns N' Roses e no final dos anos 80, Skid Row, certo? Que também foram duas bandas gigantescas dentro desse gênero, né? Que é o rock and roll e o heavy metal, né? Vamos abranger tudo aqui. E também, além disso, no final dos anos 80, o Pantera estava começando a mudar seu estilo, que aí iria vir a se tornar o Pantera que a gente tanto gosta no final dos anos 80 para o início dos anos 90, né? E no início dos anos 90 já teve a consolidação do Metallica, do Skid Row, do Guns, Pantera também já se consolidou. Além do Pantera, teve surgimento de outras bandas, surgindo o grunge, por exemplo, que foi o Pearl Jam, Nirvana, certo? E, além disso, aqui no Brasil, por exemplo, as bandas principais do nosso gênero surgiram, né? Ou se consolidaram. O Angra se consolidou nos anos 90, certo? O Sepultura surgiu nos anos 80, só que virou Sepultura extremamente famoso nos anos 90, certo? Então dá para perceber que nisso, em cada década, uma banda nova vai surgindo e outras se consolidando, né? E no final dos anos 90, quais bandas surgem, né? System of a Down, Slipknot, Limp Bizkit, Linkin Park, e essas bandas foram se consolidar aonde? No final ali dos anos 90, início dos anos 2000. E na metade ali dos anos 2000, para o início ali da década de 2010, tivemos grandes bandas surgindo, como por exemplo Bullet for My Valentine, que teve seu primeiro álbum lançado em 2005, mas a banda começou a se consolidar perto ali de 2010, né? E o Avenged Sevenfold. O Avenged surgiu ali mais ou menos em 1999, mas o primeiro álbum foi do início dos anos 2000, e a banda obviamente só foi se consolidar chegando perto do início ali da década de 2010. E depois disso nós chegamos na tão famosa década de 2020, certo? Que, inclusive, nós já estamos passando da metade dessa década, né? A gente já está quase se encaminhando aí para 2026. Não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo no final de novembro de 2025, ou seja, já passou da metade dessa década de 2020. E essa década, o que a gente está percebendo? Que é o fim de muitas das grandes bandas que a gente gosta. Por exemplo, só mesmo nesse ano de 2025, tivemos a perda do Ozzy, do Ace Frehley. Automaticamente o Black Sabbath já anunciou a aposentadoria, certo? Na década de 2020 já tivemos a perda também do Ed Van Halen, certo?
Já teve bandas que anunciaram aposentadoria, como por exemplo o Angra, Sepultura, o Megadeth vai se aposentar, Nico McBrain do Iron Maiden já anunciou a aposentadoria e, se nós pararmos para reparar, tivemos várias outras bandas no decorrer disso e recentemente também o próprio Whitesnake anunciou a aposentadoria. E com isso nós podemos perceber que essa década de 2020 está sendo marcado por esse fim, o fim de uma era, né? E infelizmente, eu tenho a certeza que até o final da década, ou seja, até 2029, outras bandas vão deixar de existir, vão se aposentar, né? Vão terminar ali a carreira mesmo. Como, por exemplo, o próprio Kiss, o AC/DC. Eu tenho certeza também que, infelizmente, o Deep Purple vai parar, Judas Priest vai parar. Eu tenho uma leve certeza que o Iron Maiden pode ser que os caras se aposentem logo, logo, né? Então, assim, a gente está encaminhando para o fim de várias dessas bandas. E isso é uma coisa muito triste. E se pararmos para reparar, muitas bandas que hoje em dia são grandes e que são relativamente novas, essas bandas não possuem menos de 10 ou 15 anos de existência. Uma banda que está muito no auge hoje em dia é o Bring Me The Horizon. Inclusive eu fui no show deles no Allianz Parque ano passado, né, 2024, foi um show assim absurdo. Só que os caras já têm mais de 15 anos de carreira, né? Não surgiram aí na década de 2020, por exemplo. E é uma década onde, tipo, já estamos na metade e cadê uma banda grande surgindo? Dentro, obviamente, desse estilo que é o rock e heavy metal. Bom, não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre isso. Ultimamente eu venho pensando isso quase que diariamente. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, pois infelizmente é triste. Eu estou torcendo para ter novos artistas, novas bandas extremamente relevantes surgindo, pois estamos numa era onde está todo mundo conectado, então teoricamente era para ser mais fácil, né, dos artistas conseguirem ser relevantes. Só que ao mesmo tempo, por estar todo mundo conectado, as relações tanto de pessoa para pessoa quanto pessoa com a música fica uma coisa muito mais vazia, muito mais sem significado, né? E isso acaba refletindo diretamente na música, pois as pessoas não estão querendo mais ir atrás de bandas novas, né? Elas estão querendo ouvir o que elas já sabem que é bom. Então, por isso que vocês podem perceber que tem inúmeras bandas covers que fazem shows lotados. Eu não tenho nada contra a banda cover, tá? Na minha opinião, o cover ele tem sim que existir para manter a cena ativa, né? Para fazer novas gerações conhecerem as bandas antigas. E, obviamente, para pessoas que nunca tiveram oportunidade por questão financeira, por questão de morar muito longe de onde acontece os grandes shows das bandas grandes, eu acho que o cover tem sim que existir, tá bom? Só que o problema é que só os covers estão ficando relevantes hoje em dia. E a gente não vê o surgimento de um grande artista, de uma grande banda que pode mudar um pouco a história dessa década de 2020, né? E nisso foi apenas, esse vídeo aqui eu trouxe apenas essas reflexões aqui, certo? A gente sempre torce para o estilo nunca morrer, para o estilo sempre continuar em relevância, certo? Só que além disso, a gente também tem que torcer para surgir grandes bandas, bandas novas, seja principalmente nacionais, né? Porque se a gente pensar em bandas novas que foram, de fato, tiveram uma relevância no cenário brasileiro, foram apenas o Angra e o Sepultura. Aí essas duas bandas já anunciaram aposentadoria, vão parar. O Angra vai entrar em ato, mas daqui a pouco aposenta também. O Sepultura já anunciou que vai acabar. E aí? O que vai ser da cena brasileira do rock e do heavy metal? Eu sei que existe uma cena gigantesca no underground, mas a gente tem que fazer alguma dessas bandas que estão no underground irem para cima, subirem. E sendo assim, eu quero pedir aqui para você, qual banda que você curte muito do underground? Qual banda, seja brasileira ou internacional, você acha que tem uma grande chance dessa banda despontar, da banda se tornar relevante? Comenta aqui, deixa o nome da banda aqui nos comentários. Bora fazer essa cena do rock and roll brasileiro ir mais pra frente, não ficar apenas no underground, porque o underground é legal. Só que somente o underground não paga tudo as contas dos artistas. E óbvio, banda é trabalho, certo? E aí vamos fazer essa arte do Brasil e obviamente de bandas novas que estão surgindo em vários lugares. Vamos fazer essa cena decolar de alguma forma, galera. Eu sei que o canal aqui é pequeno, mas vamos tentar fazer isso acontecer, tá? Se tiver uma pessoa que comentou aqui, eu já vou estar feliz, tá ligado? Então bora fazer isso acontecer. Comenta aqui embaixo que banda vocês estão ouvindo, ok? Que depois mais pra frente eu vou trazer um vídeo falando sobre novas bandas aí que estão surgindo, tá? Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo, apenas conversando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa sugestão de próximos assuntos que eu posso fazer, ok? Então se gostou, obviamente, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike.
E é isso, galera. Tamo junto demais. Valeu!